E aí, pessoal, aqui é o professor Gabriel. Nós iremos ver agora o primeiro capítulo do nosso livro, As Evoluções Políticas. Dentro dessa perspectiva, o livro vai tratar acerca da Revolução Inglesa ou Revoluções Inglesas. A Revolução Inglesa, ou Guerra Civil Inglesa, foi um processo político, social e econômico que marcou a Inglaterra no século XVII. Sua principal característica é o fim do poder absoluto do rei e a ascensão do parlamento inglês. Como é isso? Antigamente, os reis eram chamados de monarcas absolutistas. Eles tinham quase um poder divino de governar e ninguém poderia questionar eles. Então, os súditos só tinham que obedecer. Ir contra o rei naquela época é como se fosse ir contra Deus. Porém, nesse período do século XVII, os súditos, mais precisamente os comerciantes, estavam cansados de alguns desmandos dos reis. Esse período logo vai marcar o fim da monarquia absolutista e o surgimento de uma monarquia parlamentar, onde o parlamento é a principal força política e governa junto com o rei. Ou seja, o rei e o parlamento, uma espécie de câmara ou congresso, eles vão ter que se arrumar uma maneira de conviver. Logo, o rei não vai poder fazer mais tudo o que ele quer. Ele vai ter que consultar o parlamento. Logo, o parlamento ele surge, se eu não me engano, entre no século XII e XIII, que era século XIII. O Alto Conselho, que era uma espécie de órgão consultivo do rei. Ele se divide em duas câmaras. Até hoje é assim: a Câmara dos Lordes, que são os nobres vitalícios, e a Câmara dos Comuns, que é uma espécie de alguns eleitos, pessoas de baixa renda, que se revezavam. Logo, essa revolução foi a emergência de uma nova elite econômica que almejava um maior espaço político, liberdade religiosa e econômica. Eles queriam mudanças. Muito dessa elite eram comerciantes que tinham enriquecido com o comércio de algodão, tinham enriquecido com a venda de escravos. Logo, eles queriam ter mais espaço dentro da política e uma liberdade religiosa. Eles se aproveitaram muito do período mercantilista. Tá? Logo, eles acumularam riquezas e seria a base para a Revolução Industrial no século posterior, no século XVIII, que nós veremos ainda hoje. Aqui é o exemplo do Palácio de Westminster, Palácio do Parlamento Inglês, até hoje existe, já pegou fogo várias vezes. Esse relógio que vocês estão vendo é o Big Ben, até hoje, tá? Dizem que é o relógio mais pontual do mundo. E aqui o Rio Tâmisa, dê uma olhadinha. Logo a Revolução Inglesa, uma das primeiras revoluções, ela ocorre de 1642 a 1649. O que ela vai marcar? Um conflito entre o rei e o parlamento. O parlamento sempre foi visto pelos reis como apenas o órgão consultivo para dar opinião, mas não tinha poder de decisão. Logo, o parlamento começou a reivindicar três coisas importantes: a tolerância religiosa, cada um poder adotar a religião que quer, porque vocês se recordam, no século XVI vai surgir Martim Lutero, lá onde fica a Alemanha, propondo uma reforma religiosa, que a Igreja Católica mude, a própria Igreja vai mudar com a Contra-Reforma. Vai pleitear também liberdade pessoal, para as pessoas fazerem o que elas quiserem dentro da lei, e vai tentar limitar esse poder do rei. O rei, em vez de se tornar um absolutista, ele vai ter que se tornar um rei que respeite as leis, uma espécie de monarquia parlamentar, ou às vezes até mesmo aceitando a Constituição. Logo, os comerciantes ingleses vão puxar esse processo de desenvolvimento dessas mudanças. A Inglaterra vai ser um dos primeiros países a ter uma Carta Magna, em 1215, quando Ricardo Coração de Leão ele vai para Jerusalém lutar nas cruzadas, deixa o irmão dele, o João Sem Terra. João Sem Terra porque ele não tinha terra. João Sem Terra vai fazer tantos desmandos e vai aumentar tantos impostos que os comerciantes e os nobres vão se revoltar e vão obrigar ele a assinar um documento, a Carta Magna, que posteriormente a gente reconhece como Constituição. O que é uma Carta Magna? É como se fosse a lei máxima do país. Ninguém está acima dela, nem o rei. Então isso é já um apontamento da tentativa de limitar esse poder dos reis ingleses. Logo, dentro da Inglaterra, o contexto do século XVI e XVII, a Inglaterra passava por uns conflitos políticos. Primeiro,
ela ainda vinha da Guerra dos 100 Anos, que causava estragos. O que foi a Guerra dos 100 Anos? Foi um conflito entre a França e a Inglaterra, que a Inglaterra ocupava grande parte do norte da França, que durou 116 anos, não durou 100 anos, onde a França sai vencedora. Lembra muito a figura da Joana d'Arc, que é queimada, que lutou a favor dos franceses. Outro conflito que eles vão ter é a respeito da sucessão. Duas famílias discordavam acerca de quem seria o rei. E essa guerra vai se chamar de Guerra de Duas Rosas, porque as rosas vermelha e branca eram os emblemas da família York, a rosa branca, e vermelha Lancaster. E eles vão literalmente se degladiar entre 1455 a 1485, onde vão chegar no acordo do casamento de Henrique de Tudor, da família Lancaster, com Isabel de York, tornando Henrique VII o rei da Inglaterra e a dinastia Tudor. Seu filho Henrique VIII, ele vai ser conhecido como que vai fazer grandes mudanças dentro do reino inglês. Também eu considero ele como o rei Wesley Safadão. Por quê, professor? Porque naquela época a Igreja Católica só permitia casar uma vez. Ele, muito ignorante, casou 6. Só que a Igreja Católica não deixava. Então, para poder se casar mais de uma vez e atender o grande desejo dele de ter um filho homem, era o sonho dele, ele teve, mas morreu jovem, ele vai criar a Igreja Anglicana, a partir do ato de supremacia em 1559, assim podendo se casar mais 5 vezes ao longo da vida. Aqui é o Henrique VIII, filho do Henrique VII, vai reinar vai viver de 1491 a 1547, foi o rei da Inglaterra de 1509 a 47, vai ser conhecido pelo ato de supremacia, onde vai criar a Igreja Anglicana e vai se tornar chefe dela. Além de criar sua igreja, ele confisca as terras e as rendas da igreja e institui o divórcio. O que é o divórcio, professor? É você casar e poder se separar. É mais ou menos o que a Gretchen e o Fábio Júnior fizeram ao longo da vida deles. Aqui é uma foto dele, um quadro, desenho. Ele era muito gordo, ele tinha problemas de obesidade no final da vida, que mal conseguia se locomover. Depois dele vai vir a filha dele, a Elizabeth I, conhecida como a Rainha Virgem. Antes de Elizabeth, passou uma outra pessoa reinando. Elizabeth, ela vai ter uma história muito triste, vai ser confinada, vai ter medo de morrer, até que em um dado momento a coroa cai na mão dela. Ela vai governar de 1558 a 603 e vai ser caracterizada por uma grande prosperidade econômica. Vai instituir monopólios comerciais, onde determinadas pessoas têm privilégio. Vai fomentar a indústria naval, que vai tornar a Inglaterra com a maior marinha do mundo. Vai buscar novos mercados para os produtos ingleses e vai iniciar o processo de colonização da América com Alto e Alice. Tanto que a primeira colônia, em homenagem a ela, Virgínia, vai incentivar a pirataria contra os espanhóis, que tinham descoberto ouro e prata, principalmente prata nas Américas, distribuindo carta de corso, que permitia os navios realizarem pirataria contra os inimigos na Inglaterra. E vai começar um processo de desenvolvimento na indústria de lã. O que vai acontecer? As ovelhas eram criadas e com a lã eram feitas espécie de utilizado nas tecelagens. Só que tinha pessoas morando nessa terra. O que eles começaram a fazer? Os proprietários rurais e donos das terras comunais, que as pessoas usavam em comum, vão começar a cercar a terra. Esse processo é chamado de cercamento. Eles cercam a terra com uma espécie de umas grades, vão colocando assim em volta, cercas, para ser preciso. E essas pessoas não têm o que fazer, só resta ir para a cidade, trabalhar nas tecelagens ou em outros serviços. Quem vai mostrar muito isso é um escritor inglês chamado Thomas More, no livro dele Utopia. E Rainha Virgem porque Elizabeth, diferente do pai, nunca cometeu a ignorância de se casar, morreu sem se casar. Por isso que é chamada de Rainha Virgem. O quadro dela, pode observar, Rainha Virgem. Quadros dela, que é um período de grande prosperidade para a Inglaterra, podem observar mais, pessoal. Olha que bacana, ela rica com a coroa cheia de ouro. E depois, quando ela morre, ela não deixa sucessor. Então a dinastia Tudor acaba e vai iniciar a dinastia Stuart. Logo um parente dela vai virar rei. Jaime VI da Escócia ou Jaime I da Inglaterra.
que vai viver de 1666 a 1625. Logo, Jaime, ele começa a discordar um pouco daquela visão que o rei tinha que negociar do parlamento. Ele chamou para si o direito divino, dizendo que ele tinha um direito de governar de forma absoluta. Logo ele começou a aumentar os impostos, começou a arrumar pequenas brigas, não satisfeito, fechou o parlamento, falou, ó, se vocês não me ajudam, não atrapalha. Fechou o parlamento em 1614. E aí, antes disso, o parlamento também tinha problemas com algumas pessoas. Um desses problemas vai ser a conspiração da pólvora. O Guy Fawkes, que vai viver de 1570 a 1606, vai ter a ideia brilhante de juntar uns colegas dele para explodir o parlamento. Vai colocar 36 barris de pólvora. Só que ele vai ser descoberto e punido. Jaime I, percebendo a dificuldade de governar, ele vai tentar adotar um tom conciliador e vai tentar fazer a paz com o pior inimigo da Inglaterra, a Espanha. Logo eles vão chamar, trata-se do imbecil mais sábio de toda a cristandade. Não satisfeito, ele vai começar uma perseguição religiosa aos católicos, aos anglicanos, aos calvinistas, puritanos, incentivando a migração para o continente americano. É a época dos peregrinos. Aqui está uma imagem dele, mais ou menos, observe ele sentado no trono. E a conspiração da pólvora é muito interessante, chamada de traição da pólvora. Foi uma tentativa de assassinato contra o reino Jaime VI por um grupo provinciano de católicos liderado por Robert Cuthbert, que vai viver de 1570 a 1605. Em novembro de 1605, eles vão literalmente encher com 816 quilos de pólvora. Como os conspiradores, eles sem querer, eles foram avisando para algumas pessoas para não ir naquele dia. Aí alertaram as autoridades reais e abortaram o atentado, porque senão ia ser pedaço de rei para todo lado. Aqui é uma foto da conspiração da pólvora. O Guy Fawkes, ele é muito conhecido com aquela máscara daquele grupo hacker Anonymous, não sei se vocês já viram. E aí a prisão dele, um desenho da época, ele sendo preso por conta dessa conspiração. Aqui é a máscara dos Anônimos, vocês já devem ter muito disso, que são hackers da internet. Depois dele vai suceder o filho de Jaime I, que é Carlos I da Inglaterra, que vai ficar de 1625 a 1648. Ele casa com Maria Henriqueta da França, filho do rei Henrique IV da França, e ele vai ter problemas de saúde, raquitismo, problemas de desenvolvimento. Inicialmente, o pessoal vai ter muito medo de Carlos I, porque ele vai ter uma forte ligação para a França. Carlos I, inicialmente, reabre o parlamento que o pai tinha fechado e vai assinar a petição de direitos, que reafirmava o poder do parlamento acerca dos impostos e das prisões. Isso é algo desde o século XIII, que fala que o rei só pode aumentar os impostos com autorização do parlamento. E vai tentar restituir um imposto chamado ship money, como dinheiro de navio. Era um imposto medieval que foi cobrado até o século XVI para proteger a cidade de invasões estrangeiras na costa, tentando cobrar novamente em 1634, inclusive de cidade interior da Inglaterra. Ele vai governar de forma absolutista durante 11 anos e vai dissolver o parlamento 2 vezes. Vai continuar aumentando os impostos e vai se reaproximar com o catolicismo. Na Inglaterra, o anglicanismo já tinha ganhado muita força, porque era uma religião que dava um suporte para os comerciantes e vai iniciar uma forte perseguição religiosa, principalmente com aqueles que discordassem do catolicismo. Por fim, fecha o parlamento mais uma vez e vai se envolver em alguns conflitos. O primeiro grande conflito dele é a Guerra dos Bispos, de 1639. É um conflito religioso entre religiosos escoceses e irlandeses contra o rei Carlos I, que tentava realizar reformas, tentando impor o anglicanismo aos presbiterianos, calvinistas escoceses. Em 1633, Carlos nomeia Windelwald a serviço de Canterbury e fecha as organizações puritanas. O que é os puritanos? É uma espécie de corrente, uma corrente religiosa dos protestantes, de Lutero. Em 1637, tenta impor o livro Oração Comum, que vai propor revolta entre os escoceses. E, por fim, os escoceses começam a se organizar sob a figura de James Graham, primeiro marquês de Montrose, e Archibald Campbell, conde de Arcy, para invadir a Inglaterra. Entre outras e outras, eles conseguem um acordo, Solemn League Convent, e, por fim,
Infelizmente, o conflito se desenrola. Em 1638, eles declaram guerra. Aí os escoceses invadem o norte da Inglaterra e sendo combatido pelas tropas do rei Carlos, com pouco recurso e poucos efetivos por conta de governar. Carlos I aceita esse acordo, mas não satisfeito, em 1640 ele retorna e perde mais ou menos a Batalha de Newburn, em 1640. É obrigado a assinar o Tratado de Ripon, perdendo poderes e tendo que pagar a dívida da guerra. Carlos I também foi para a Escócia, aceitou as decisões da Assembleia Geral e o Parlamento da Escócia também, incluindo a confirmação do direito de contestar as ações de seus ministros. Então foi muito prejudicial para Carlos I, além de perder poder. E outra guerra, a guerra irlandesa, as guerras irlandesas confederadas ou a Guerra dos 11 anos, apesar de ter durado 11 anos. Foi um conflito militar e religioso entre os católicos irlandeses e a representação do rei Carlos na Irlanda, Thomas de Oz, desde 1632. Estourou esse conflito, que era a tentativa de usurpação por um grupo católico na Irlanda em outubro de 1641, gerando uma guerra religiosa. Por fim, formou-se uma confederação católica para administrar a Irlanda, criando um governo paralelo ao rei com um exército próprio. Logo, Carlos I enviou um exército, mesmo assim ele não obteve êxito. Apenas o exército de Cromwell, que ia suceder, vai fazer campanhas de 1648 a 53, conseguindo debelar esse conflito. Mas até hoje na Irlanda do Norte existe o conflito de católicos versus protestantes. Aqui o rei Carlos I, observem, o bigode, a altura dele, e o problema de Carlos I. Essa crise do governo dele, ela vai se agravando. Depois de várias derrotas, a Escócia invade a Inglaterra, revolta na Irlanda, guerra civil contra o parlamento, um comerciante vai se destacar. Seu nome era Oliver Cromwell. O que Cromwell faz? Cromwell reúne um novo exército modelo inglês e ele destrona Carlos I. Não satisfeito, ele vai ser julgado por traição. Um rei ser julgado por traição era algo inédito, que nós só veríamos novamente na Revolução Francesa. Logo, ele começa a realizar uma série de mudanças. Primeiro, Carlos I começa a realizar, vai brigar com Cromwell e pouco a pouco Cromwell vai assumindo o poder e vai se tornar tão ditador como Carlos I. Ele realiza expurgos no parlamento, abole a Câmara dos Lordes e executa o rei. Desse período que Cromwell governa, de 1649 a 53, é chamado de República Puritana ou República. É um exemplo. Carlos I vai ser executado em 30 de janeiro de 1649. Aqui é um gráfico, um quadrinho da época, tipo uma espécie de desenho. Naquela época o rei colocava a cabeça, uma espécie de um tronco de árvore, colocava uma cestinha, vinha um carrasco, cortava a cabeça do rei caía. Era uma execução em praça pública para todo mundo. Como é um comerciante puritano, é um cara extremamente inteligente. Vai governar por alguns anos na Inglaterra, quase 10 anos. Ele vai ser um militar, líder religioso, comerciante, e ele vai receber o título de Lorde Protetor da Inglaterra e um dos líderes da Revolução Inglesa. Ele é oriundo da nobreza rural, converte, torna-se puritano em 1630, vai criar esse novo exército inglês modelo, onde prevalecia o mérito perante ao nascimento dos nobres, e eram conhecidos como cabeças redondas por conta do corte de cabelo. Ele vai lutar contra as tropas de Carlos I com seus esquadrões puritanos, chamados de Santo ou Costelas de Ferro, vencendo. Ele não aceitava mercenários no seu exército e exercia atividades comerciais na Inglaterra. Ele era muito radical ou chamado de puritano. Isso é um dos grandes problemas dele. Batalha de Nice, em 1727, um quadro da época, representa essas batalhas do exército de Cromwell versus o rei. E aqui é a figura de Cromwell, repare, a estátua dele e um quadro, as roupas. Outro que ajudou ele vai ser um nobre inglês chamado Lord Fairfax, terceiro Lord de Câmara. Foi um nobre inglês, político, general e comandante-chefe durante a Guerra Civil Inglesa. Ele vai ajudar muitas batalhas contra o rei Carlos I. Porém, ele vai ter um grande atrito de Cromwell, porque Cromwell cada vez estava se tornando mais radical. Até o ponto, para não bater de frente,
ele se retira da vida pública e não vai assinar a ordem de execução de Carlos I. Logo, ele só retorna à vida pública depois da morte de Cromwell. Aqui está um quadro dele, repare. E os conflitos. Quais eram os principais grupos depois da morte de Carlos I? Carlos I não era o único problema que tinha. Você tinha vários grupos que buscavam poder. De um lado, você tinha os escavadores, que é os Diggers, que formavam um grupo de radicais protestantes na Inglaterra liderado por Gerard Stanley, com ideias de igualdade social e divisão de bens. Do outro, você tinha os niveladores, que eram um importante partido político na Inglaterra durante o período da Guerra Civil e da Comunidade de Cromwell, com a forte visão republicana. Só que Cromwell dissolve o parlamento em 1653, dando um início que ele chama de governo militar ou protetorado de Cromwell. Logo, o governo de Cromwell lembra muito o governo da Elizabeth I. Vai ser de 1653 a 58, vai ser marcado por uma grande prosperidade econômica na Inglaterra, o ato de navegação, que também é interessante, que só permite as mercadorias que sejam transportadas de produtos ingleses. Ele vai empreender guerra contra os Países Baixos, onde ficou a Holanda e a Bélgica, porque eram os principais concorrentes da Inglaterra. Vai conquistar a colônia da Jamaica em 1654, volta a aceitar o judaísmo na Inglaterra, que tinha sido proibido, vai perseguir o catolicismo sob pena de morte e vai iniciar perseguições políticas e religiosas. No fim, Cromwell também ficou um sujeito extremamente radical e difícil de lidar. Um fato interessante, tem um filme chamado Morte ao Rei, vocês podem encontrar no YouTube, Morte ao Rei. Ele descreve mais ou menos esse processo de radicalização da Revolução Inglesa, e principalmente a figura de Cromwell e como ele discute com Fairfax. Posteriormente, tentaram colocar o filho de Cromwell para ser o sucessor, Ricardo Cromwell, mas ele não vai durar nenhum ano. O que vai acontecer? Ele não tinha habilidade política de governar igual o pai, sendo a monarquia restaurada. Quem vai ser chamado? Carlos II, que era filho de Carlos I, ele vai assumir o trono inglês com os dois pés atrás, com medo de que a mesma coisa que aconteceu com ele aconteceu com o pai. O poder do rei vai ser limitado ao parlamento, que vai ser uma monarquia parlamentar. Vai se restaurar a liberdade religiosa na Inglaterra. Vai ter mais dois conflitos com a Holanda, que são as guerras anglo-holandesas, de 1670 a 1672 até 1674. A Holanda era um grande adversário comercial da Inglaterra, que eles eram tão ricos quanto os ingleses e viviam muito de comércio e navegação. Outra coisa que Carlos II vai fazer, vai dissolver o parlamento e vai se vingar do que Cromwell fez com o pai dele. Cortou a cabeça. Vai retirar os restos mortais de Cromwell em 1681, vai enforcar e vai expor ao público. Porém, ele morre sem deixar herdeiros. Aqui Carlos II, aqui é uma imagem do quadro dele, observem. Mas, professor, esse cabelo era dele? Não. Usualmente os reis usavam perucas. Jaime II, que era irmão de Carlos II. Jaime II assume o trono inglês em 1685. Ele vai tentar reintroduzir o catolicismo na Inglaterra. Vai abolir a lei do teste, que proibia os católicos no serviço público. Vai tentar forjar uma aliança com a França, que é onde ele foi criado. E vai começar a fazer uma conspiração ao parlamento para tentar tirar Jaime II do poder, porque ele estava se aproximando muito da França. A França era o principal inimigo da Inglaterra. Então os holandeses, junto com o parlamento inglês, estavam querendo tirar. O que faz? Os liberais, os Whigs, convidaram Guilherme de Orange, que era um príncipe holandês, para assumir o trono inglês. O que ele faz? Ele assume o trono, Guilherme de Orange III, que vai viver de 1650 a 1702, obrigando Jaime II a fugir para a França. Isso é chamado de Revolução Gloriosa. Gloriosa por quê, professor? Uns dizem porque não teve derramamento de sangue, outros dizem porque deu certo, e outros dizem que vai trazer frutos para a Inglaterra. Logo, o parlamento, malandramente, vai aprovar duas coisas. O ato de tolerância, que vai garantir a liberdade religiosa na Inglaterra. Você pode ser o que você quiser, desde que você não atrapalhe seu colega. E vai fazer Guilherme de Orange assinar a Declaração dos Direitos, ou Bill of Rights, que é a relação entre direitos e deveres do rei perante ao parlamento, dando início à monarquia parlamentar em 1689. Ou seja, o rei e o parlamento vão governar juntos. Não existe mais essa monarquia absolutista.
Então o rei ele se torna uma espécie também de funcionário do Estado, e o parlamento é uma espécie de supervisor do rei. Aqui é uma foto de Jaime II, que vai viver de 1633 a 1701. Observem como eles eram imponentes. Guilherme de Orange, Guilherme III, ou um coloca um segundo, depende, é o príncipe de Orange, que ele vai governar a Inglaterra e vai ser rei da Inglaterra e da Irlanda e da Escócia a partir de 1689. Ele governa a Inglaterra de 1689 a 1702 e vai se envolver em campanhas militares. Ele é casado com a filha de Jaime II, Maria II, ou seja, ele vai literalmente passar a perna no próprio genro. Você imaginou? Loucura, hein? Logo, ele vai ser o líder militar das Províncias Unidas durante um tempo e vai empreender guerras contra a França e vai fazer a Guerra dos 9 Anos, que vai ser uma disputa travada na Europa e nas colônias americanas entre 1688 e 1697, que vai ser resolvida pelo Tratado de Risket. Ou seja, Guilherme de Orange III vai promover uma série de mudanças na Inglaterra para o lado positivo. Mostra a ascensão de uma burguesia comercial aliada com o rei. Aqui um desenho do quadro de Guilherme de Orange. Provavelmente esse cabelo dele é peruca também, que estava na moda, cheia de mantas cobrindo ele. Um dos quadros da Primeira Guerra Holandesa, como os navios combatiam. Repare, com seus canhões, um atirava no outro, navio feito de madeira. Um quadro de Illy van Vette, o jovem. E Guilherme de Orange, ele vai consolidar essa aliança com o parlamento, vai consolidar a monarquia parlamentar inglesa, vai incentivar essa questão do capitalismo comercial e vai preparar os fundamentos da Revolução Industrial Inglesa no século XVIII. Por quê? A Inglaterra vai se beneficiar dessa Revolução Industrial por alguns fatores. Primeiro, a localização geográfica, que a Inglaterra é uma ilha. Depois, o carvão mineral, que era a fonte do alimento da indústria. Terceiro, os capitais, que ela tinha muito dinheiro por comerciar. E quarto, a burguesia, aliada ao Estado, ao governo inglês. Aqui a filha Maria II, filha de Jaime II, que vai trair o pai para virar rainha. E qual a importância da Revolução Inglesa? Por que ela é uma revolução pioneira, pessoal? De 1688, a Revolução Gloriosa. Ela vai marcar 4 pontos importantes. Anote esses pontos. União entre o rei e a burguesia para o desenvolvimento da Inglaterra. Primeiro, motivo político. Segundo, o jurídico. O rei aceita se submeter ao parlamento com direitos e deveres. Morre a monarquia absolutista e nasce a monarquia parlamentar. Terceiro, econômico. Contribui para a Inglaterra angariar fundos para a Revolução Industrial, se tornando a maior economia do mundo. A Inglaterra foi a maior economia do mundo até o século XIX. E militar. Tornou a Inglaterra uma grande potência marítima e militar para a conquista de suas colônias no próximo século. A Inglaterra tinha a maior marinha do mundo. Era conhecido como a rainha dos mares, devido a tinha um dos maiores impérios coloniais do mundo no século XIX, tanto que a Inglaterra era considerada a terra onde o sol nunca se punha. E 2 autores que demonstram essa mudança. Primeiro era Hobbes. Hobbes ele tendia um pouquinho mais para o lado absolutista. Ele defendia um Estado forte, sob o comando do rei, outros todos deveriam obedecer suas ordens, defendendo o Estado absolutista. Ele vai escrever um livro chamado O Leviatã, onde ele fala que o homem, seu estado natural, é um lobo, e a sociedade se degeneraria em brigas. Então ele defende a monarquia. E do outro, Locke. O Locke é o oposto, ele já é um contratualista, defendendo a necessidade de você organizar o que a gente chama o Estado de Direito e você ter o rei com direitos e deveres e você ter um parlamento independente para poder agir e fiscalizar. Nos dois, o quadro dos dois, do Hobbes aqui e do John Locke aqui. E as mudanças na Inglaterra. Com esses tipos de mudança, a Inglaterra vai passar por algumas transformações, onde eu falei para vocês, as terras comuns vão ser cercadas, vai se expulsar essa população, esses camponeses para a cidade, para eles trabalharem por baixos salários, o crescimento da produção de lã, que ia para as indústrias, virava tecido,
A introdução do sistema trienal. O que é o sistema trienal, professor? Em vez de ter 2 colheitas por ano, eles começaram a ter 3. Com isso, aumentou em 33% a quantidade de alimentos. E o uso constante do carvão mineral. Antigamente, antes de usar o carvão mineral, se utilizava o carvão vegetal. Como que o carvão vegetal é feito? A partir do uso da madeira, das árvores. Então você precisaria desmatar muito. O carvão mineral não, você extrai de minas. E a Inglaterra é riquíssima em carvão mineral. Então ele era uma espécie de combustível dessa época, do século XVIII e XIX. Como a gente não usa a gasolina e o álcool no carro, o carvão mineral era usado nas indústrias, até nas locomotivas e máquinas de trem.